Pai, só teu amor pode curar a minha dor. Tua glória me renova, abre o céu, rasga o véu, por te adorar, por me derramar, vem Senhor. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, levantada minhas mãos. O meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Pai, em teu altar vou entregar meu coração. Ai, só teu amor pode curar minha dor. Tua glória me renova, abre o céu, rasga o véu, por te adorar, por me derramar, vem Senhor. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, levantada minhas mãos. O meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteos, capítulo 4, verso 1 a seguir. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos. Quem tem a própria consciência como que marcada por ferro quente, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graça. Pelo que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Muito bem, oremos. Pai Celestial, graças te damos por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá, essa oportunidade de mais uma vez estar em adoração diante de ti. E assim, Senhor, poder ouvir tua palavra e poder saciar o desejo de nossas almas. Nossa alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas correntes das águas. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça.
Amém. Graças a Deus. Vamos sentar no nome de Jesus Cristo. O Espírito é quem está dizendo, Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Outra tradução diz, apostatarão da fé, dando atenção a espíritos sedutores. Bom, esse tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo da geração incrédula. Essa geração que vivemos é a geração mais bagunçada que você pode imaginar. Deus falou em outras eras através dos servos dele. Houve curas, libertações, milagres, prodígios. As coisas aconteceram porque o povo não era um povo que tinha conhecimento. Era um povo que não tinha internet para estudar, para debater, para duvidar. Quanto mais conhecedor você fica, mais difícil é de Deus trabalhar. Porque quando conhece, é complicado, né? Então, nesses últimos dias a gente vê uma completa apostasia e uma terrível avacalhação com as coisas de Deus. Que a gente vê no YouTube, está cheio de canais de pessoas atuando como pastores, mas na verdade vídeos irônicos, né? Ironia. Entre eles há um moreno muito engraçado. Se você for assistir, você ri do jeito dele, né? Se passa por um pastor. Alguns pegam bem pesado mesmo, faz uma ironia zombando mesmo dos evangélicos. Outros faz algo mais leve, mas fica engraçado. Mas tudo você vê que é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Uma geração apostatada e uma geração incrédula. Sabe, Deus não opera aonde há dúvida, onde há arrazoamento. Deus curou nos tempos de Smith Wigglesworth. Milagres aconteceram. Há testemunhas. Deus curou no tempo do irmão Branham. Há testemunhos. Há pessoas que nem são dessa mensagem testemunhando. Pessoas foram curadas de câncer, de doenças incuráveis. Muitos homens, como Tommy Hicks, a Allen, ao longo de todas as eras, Deus trabalhou, mostrou o seu poder. Mas nesta era que estamos vivendo é a era do desfecho final. É onde Satanás está soltando seu último cartucho. É a era da apostasia. É a era que você está pregando, as pessoas estão com um riso no canto da boca, discordando. Eles não estão prestando atenção no que você está dizendo. Eles já estão prestando atenção num jeito de debater. Se assiste um vídeo que a gente tenta explicar, eles nem assistem o vídeo. Eu estou cansado de fazer vídeo explicando sobre muitas coisas, como Atos 17, 26, sobre de um só sangue Deus ter feito todo homem. Você faz um vídeo ali, a pessoa entra no comentário e digita: você já viu Atos 17, verso 26? Pois é, o vídeo é sobre isso. Se você vê, você muda de ideia. Pois é, se você fosse ver o vídeo, você ia ver eu explicando isso, mas ninguém assiste. É uma era difícil, vídeos tem que ter 15 minutos, 4 minutos, qualquer coisa sobre a palavra de Deus tem que ser curta. Você vê que até os parágrafos, as mensagens de irmão Branham, há um canal do irmão Alexandre Leite, nada contra, um maravilhoso canal do irmão Alexandre Leite, com diversas coisas boas da mensagem, mas ele tem que colocar tudo curtinho, 3 minutos.
As pessoas não querem assistir nada de 1 hora, nada de 2 horas. Então, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, alguns negarão a fé dando atenção a espíritos sedutores. Quando você odeia uma pessoa, nada do que ele faz lhe agrada. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ele pode fazer 1000 maravilhas. Você vai falando tanto na política como de outra forma, se um candidato, um prefeito ou governador, seja lá o que for, ele pode asfaltar ruas, ele pode trabalhar como quiser. Se você o odeia, você vai sempre ter nojo dele, ter ódio dele. Se um pregador da palavra, se você odiar ele, não gostar dele, nada do que ele falar, você vai concordar. Esta geração pegou um ódio do irmão Brana. Não há nada que o irmão Brana fale que tenha proveito. Não há nada que o irmão Brana diga que sirva. Eles preferem ouvir um padre, eles preferem ouvir qualquer coisa, mas um ódio terrível contra o profeta, o irmão Brana. O irmão Brana diz assim: quando você procura defeito em alguém, se você vem procurar defeito, o diabo te mostra o necessário. E a pergunta se faz: será que tinha defeito no pastor Moura? Aqui não tem ninguém, creio, que ache defeito no pastor Moura, porque todo mundo ama o pastor Moura. Não há defeito. Mas outras pessoas verem defeito. E as pessoas odeiam. Você toma Moisés. Moisés, muitas pessoas não viam defeito em Moisés. Mas Janes e Jambres, Coré, Datã e Abirão encontraram um defeito em Moisés. A própria Miriam, sua irmã, encontrou um defeito nele. Ela ficou até leprosa por causa disso. Porque sempre um homem, ele tem defeitos. Ele tem seus erros. Homem é homem. Homem não é Deus. Profeta não é Deus. Os profetas na Bíblia tinham seus defeitos, seus erros. As pessoas acham que os profetas eram aquela coisa santa. Eram homens que tinham seus vacilos. Natan até profetizou, chegou com Davi e disse: olha, Davi disse: eu quero construir um templo para Deus. E Natan disse: pode fazer tudo que você tiver no coração, que Deus é contigo. Depois Deus disse: não vai fazer nenhum templo para mim. Não ordenei que você fizesse nenhum templo. Davi podia muito bem dizer: mas Natan, você disse que podia, eu confiei em você, você sendo um profeta. É preciso deixar o profeta viver como um ser humano. Tem gente que não deixa o profeta ser um ser humano também. Exigem só que ele seja divino, seja um Deus. Nós encontramos Pedro sendo chamado a atenção por Paulo, porque ele comia junto com os gentios. Quando Tiago e os outros irmãos judeus chegavam, eles se afastavam. E Paulo diz: tu não está andando segundo a palavra de Deus. Olha só, Pedro não estava andando segundo a palavra de Deus, cometendo erros, Você toma Moisés, o homem zangado, o homem valente, quando chega ali em Cades Barneia, tantos anos na expectativa, às vezes você coloca a expectativa demais numa coisa, e aquela expectativa que você tem que ter cuidado com a expectativa, porque se não for do jeito que você esperava, você pode se dar mal, achar ruim, A expectativa. E Moisés
chega ali em Cades Barnea, os espias vão espiar a terra, e quando volta, ele diz: a terra verdadeiramente existe, é uma terra boa, mas Deus não... O que foi que aconteceu? Ou Deus mentiu, ou Moisés está mentindo, dizendo que Deus falou com ele. Eu estou achando que nenhum Deus falou com Moisés. Ele chegou no Egito dizendo que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tinha uma terra para nós. E a gente viaja tantos anos no deserto, sofre tanto. Agora fomos ver a terra, mas tem dono, a terra está ocupada, cheia de gigantes, cheia de homens valentes. E nós não temos terra nenhuma, Moisés. E a Bíblia mostra que o próprio Moisés ficou desanimado. Você pensa que Moisés saltou lá e dizia: não, Deus falou comigo sim, a terra é nossa sim, alguma coisa... Mas Moisés não tinha resposta. Tem coisa que nem o profeta tem resposta. E o que está acontecendo? Eu estava lá no deserto, uma luz me apareceu, eu creio naquilo. Será que eu estava doido? Será que eu bati minha cabeça e vi aquela... Mas eu lembro, eu vi uma luz lá no deserto, quando eu estava pastoreando as ovelhas de Jetro. Eu vi uma luz, uma voz falou comigo de dentro da luz, dizendo que era para mim ir para o Egito, tirar vocês de lá e levar para essa terra. E até onde eu sei, a terra é essa. Será que nós pegamos o caminho errado? Moisés ficou desanimado e até... Ora, teve que Josué e Caleb rasgar as vestes. Moisés não rasgou as vestes dele, não. E veja João Batista... Gente, João Batista viu Jesus descendo nas margens do Jordão, ele se encheu de uma unção, ele apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguiu. E todo mundo: olha, tá vendo? Chegou o Messias, é isso aí. Chegou o Messias. O João Batista, que é nosso mestre, que tem andado com ele, disse que é esse aqui o Messias. Então vamos seguir esse Jesus. Aí João Batista vai preso depois passa 2 anos. Ora, você que tinha sido discípulo de João Batista, estava tão empolgado, estava uma expectativa tão grande, que você estava seguindo Jesus, porque o seu próprio mestre, João Batista, tinha dito: pode seguir ele, que é esse mesmo homem. Lá ele manda 2 discípulos. Pergunta lá se esse aí é o homem mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Acho que quando os mensageiros chegaram lá e perguntaram isso, aquelas pessoas que estavam ali, que era seguidor antigo de João Batista, que negócio é esse? Como é que João Batista está perguntando isso? Foi João Batista mesmo que mandou vocês perguntar? Foi. Mas por que está acontecendo com João Batista? O que está acontecendo com a mensagem? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com o próprio profeta? É a hora do desânimo, né? Sempre chega a hora do desânimo. Mas é assim mesmo. Nós estamos aqui numa hora parecida com essa. Satanás aproveita bem quando você está desanimado para trazer uma conversa bem bonita para te tirar de vez do caminho. Ele atacou Eva andando ali. Ninguém sabe como é que Eva estava nesse dia, andando pelo jardim do Éden, e ele chegou ali, e ele conseguiu conquistá-la. E ele fez isso com a igreja no ano 300, quando a igreja estava naquela guerra teológica ali de Tertuliano, Práxias, Natálio e Teófilo, todos aqueles homens. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Um dizia que Jesus era Deus, outro dizia que não era. E cada um estudando a divindade de Jesus, então aquela coisa. Bem ali Satanás entrou. Ele aproveita enquanto há dúvida. Ele entra no que está na dúvida. Aquele que está em cima do muro. Porque sempre existe aquele que tem certeza. Não, eu tenho certeza. É isso mesmo, a mensagem é essa aí. E tem aquele que diz assim: não, isso é falso.
E tem aquele que fica, meu Deus, eu não sei para onde eu vou. Eu escuto o fulano e ele tem uma conversa tão bonita, mas quando eu escuto o irmão também, ele me conquista. Tem pessoas que assistem esses vídeos nossos aqui do canal. Nossa, eu estava confuso aí com esse negócio da nuvem. Eu estava confuso com essas contradições que falam que tem na mensagem, tudo isso. Mas depois que assistiu o vídeo do irmão, agora eu tenho certeza, agora é isso mesmo. E quando pensa que não, lá o opositor pega ele de novo e aí fica, não sabe o que fazer nesta hora difícil que estamos vivendo. Por isso Paulo diz, nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens nos últimos dias serão ingratos, profanos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, todas essas coisas. E é bem nessa hora do desânimo que estão vivendo. Bem aqui no fim, não existe outra mensagem. Nós encontramos Elias. Teve uma hora que ele desanimou. Ele se empolgou tanto, irmãos, quando ele fez aquele desafio lá no Monte Carmelo, né? Ele deve ter tido uma visão. Deus deve ter dito para Elias, faz um altar. E manda os profetas de Baal fazer um altar também. E depois manda eles orar para fogo descer lá e consumir o altar deles. Eles vão orar, Elias, o dia todo, eles vão orar até meio-dia. Baal não vai responder porque Baal não existe, Elias. Mas na hora que tu orar, eu vou descer fogo no teu altar. Pode ficar tranquilo. E ele, sendo um profeta, deve ter ficado todo empolgado. E ficou, a gente vê que ele fez o altar dele, molhou com água várias vezes, fez uma vala em volta, que até a vala encheu d'água. E os profetas de Baal oraram até meio-dia. Ô Baal, responde Baal. Baal hoje é a Santíssima Trindade. É uma coisa que está só na cabeça das pessoas, isso não existe. Uma ilusão, uma tolice. E eles clamaram até meio-dia, se cortaram com lanças para chamar a atenção de Baal. E Elias empolgado, como muitos nessa mensagem, né? Ficava empolgado aí até em 1999, 2000, até 2010, 2005. Crente da mensagem ficava todo empolgado, porque ele tinha argumento. Quando o assembleano dizia para ele assim, de que igreja você é? O crente da mensagem todo empolgado dizia, irmão, eu sou da palavra, cheio de gozo, cheio de alegria, empolgamento total. E Elias empolgado dizia, clama mais alto, talvez Baal foi para uma festa e não está ouvindo, né? O barulho do som lá da festa está muito alto, ele não está, clama mais alto. Ou então ele chegou de algum lugar e está cansado, está dormindo. Ele criticou os profetas de Baal, zombou deles. O comportamento de Elias era um comportamento de empolgação, de certeza. Ele tinha certeza que Baal era falso, mas que o Deus dele era verdadeiro. E aí fogo caiu do altar, ele se empolgou, ele disse, nossa, eu tenho certeza. Mas depois você vê esse Elias lá na caverna, desanimado. Deus disse, o que tu fazes aqui, Elias? Já mataram teus profetas, só eu escapei, estão procurando a mim também. Ele já tinha deixado o moço dele lá em outra cidade, deixou o rapaz sozinho, abandonou o rapaz para lá. Ora, se ele andava com Elias, é claro que Jezabel ia querer matar o rapaz também. Ele esqueceu o amigo, abandonou o amigo. Talvez ele deve ter pensado, se vou parar com isso. Eu me empolgo muito, depois eu posso perder a cabeça. Não vale a pena morrer por causa disso. Diz que ele andou no deserto. As contas que o irmão Júnior Jackson faz aí, num vídeo que eu estou dizendo, é quase que 300 quilômetros andando no deserto, querendo ficar o mais longe possível daquele povo de Jezabel e assim por diante.
desanimado, né? Desanima. E aí você toma Jesus, depois que ele morre, ressuscita, os 2 discípulos do caminho de Emaús, desanimados. Jesus chegou para eles e disse: o que vocês estão falando? Eles disseram: olha, és tu estrangeiro? Não sabes tu o que tem acontecido em Israel nesse último dia? E ele disse sobre Jesus de Nazaré. E ele disse: nós pensávamos, ó, não estamos mais pensando, já desisti, já saí disso. Mas nós pensávamos que ele era o remidor de Israel. Mas mataram ele, a coisa foi terrível. Nós vimos eles cravando uns cravos deste tamanho nos pés dele, nas mãos dele, meu Deus. E eu fiquei até com medo de eu dizer que eu também creio nele. Nem vou falar, porque a coisa foi terrível, irmão. E nós pensávamos que ele era o remidor de Israel. E agora, não estão mais pensando nisso, não? Não, nós não pensamos mais nisso, não. Largamos de mão, que o negócio é sério. Olha, tem hora que você enfia demais a cabeça, se empolga demais. Deus faz essas coisas. Deus fez isso com a mensagem do Mombrana. Você se empolga demais. Enfia a cabeça demais. Se empolga demais. E aí quando pensa que não, Deus dá um tranco. Deus faz isso que é para você não idolatrar o profeta. Você começa a achar que o profeta é o filho do homem e que ele não tem nenhum erro, que ele é infalível, aí Deus vai e mostra uma falha no profeta que é para você dar um tranco. Quer dizer, você já estava adorando. Aí Deus dá um tranco para você dizer: olha, ele não é Deus, ele é meu profeta, adora a mim. Isso que está acontecendo na mensagem é Deus dando um tranco no povo da mensagem. Eles parar com essa idolatria com o profeta. Tem gente da mensagem dizendo que o Mombrana já nasceu como filho do homem, dizendo que tudo que o Mombrana disse na mensagem é o assim diz o Senhor. Não deixa o homem viver como um profeta. Não deixa o homem viver como um homem. A pior coisa que tem é você impedir as pessoas de viver. É como você impedir uma criança de brincar. Você não pode impedir, você não pode tirar a infância de uma criança, impedir dela brincar de bolinha de gude, impedir de uma menina brincar de boneca. Não, você não vai brincar. É como você impedir um homem de Deus de ser humano. Não, você não pode ter erro. Você é Deus em carne. Não pode ter nenhuma falha em você. Não faça isso. Porque Deus te dá um tranco. E faz você entender que é dele que você tem que cobrar isto. É de Deus que você tem que cobrar isto. Nós encontramos que Jesus, veja a empolgação dos discípulos, quando eles acharam encontrar Jesus, sempre tem aquela empolgação, né? Quando ele chamou cada um, dizendo: teu nome é Simão, tu é filho de Jonas, formou seu discípulo, eis aí um israelita em quem não há dolo, Natanael se empolgou, todos eles, todos alegres, e o Judas, próprio Judas, não tinha dúvida, talvez Judas começava com Pedro, com Tiago, com Natanael, mas irmão, que coisa maravilhosa, nós encontramos aquele que Moisés falou, irmãos. Nós encontramos o Messias. Oh, que maravilha, eles se empolgavam e talvez eles passavam na frente das sinagogas dos judeus e diziam: vocês ainda estão nessa ainda de matar cordeirinho, guardar sábado? Ei, isso aí virou história, fariseu. Nós já temos o Messias. Os fariseus ficaram cheios de raiva, mas diziam: nós vamos pegar vocês lá na frente. Pegaram mesmo. Como as denominações têm feito com os crentes da mensagem. E sim, você cutucou, o crente da mensagem, ele cutucou a denominação, ele enfezou a denominação. E a denominação há muitos anos vem preparando uma armadilha para o povo da mensagem, há muitos anos. E o povo da mensagem
cutucou o diabo com vara curta, se empolgou demais. E eles armaram uma cama. Ah, vocês creem então que esse homem é o filho do homem? Vocês creem então que Jesus veio numa nuvem? Vocês creem nisso? Vocês creem naquilo? Tá, pode continuar crendo, vai crendo. E eles foram armando uma cama. E foi a mesma coisa que aconteceu. Judas empolgado e tudo mais. E você sabe como era na Judéia. Você não podia, sendo você um homem santo, você não podia nem olhar para uma mulher repudiada. Você vai estudar a história, veja, os judeus, chamavam os judeus sangrentos, eles tinham sangue nas mãos, na testa. Era comum você encontrar aqueles rabinos com o rosto escorrendo sangue na rua. E o que era aquilo? Era de trombar nas paredes, nos muros. Porque quando eles viam uma mulher repudiada, uma mulher que tinha tido 2, 3 maridos, eles fechavam os olhos, porque para eles era pecado. A própria oração, tem uma oração que os judeus faziam que dizia assim: graça te damos, Senhor, Criador do céu e da terra, te dou graça porque tu não me fez mulher. Era horrível ser mulher nesse tempo, e principalmente quando era repudiada. E que o marido inventava uma história, quando ele queria arranjar outra mais bonita, porque a dele já estava ficando velha, ele dizia: ela me traiu. E todo mundo acreditava nele. Ela dizia: eu não fiz isso. Não, que vale a voz do teu marido. Pegavam ela, pedra, e matavam as coitadas inocentes. E esse tempo ainda estava bom, pior lá mais antes ainda, mais lá atrás. E quando o marido morria, eles queimavam o corpo do marido e queimavam ela viva junto com ele, para não ficar para ninguém. Aí Moisés viu aquilo. Nossa, Deus, tu criaste a lei que a mulher que adulterar tem que ser apedrejada, mas agora os homens se tornaram corruptos. Eles estão dizendo que elas adulteraram e nem adulteraram. E aí estão matando as mulheres. Moisés foi e criou a carta de repúdio para ajudar as mulheres. Tu quer largar tua mulher? Porque ela está feia? Mas tu vai dar a carta de repúdio agora para ela. Aí o marido era obrigado a dar um documento escrito: ela não é mais minha esposa. Entregava para ela. Aí ela chegava com aquela carta de repúdio. Um outro homem dizia: olha, eu sou repudiado, eu tenho um documento. E aquele homem podia casar com ela e ela ia viver feliz. Porque se ela não tivesse marido, ela morria de fome. Porque não tinha auxílio, não tinha pensão, não tinha aposentadoria. Ela precisava de um homem para sustentá-la. Mas se ela não tivesse carta de repúdio, pedra na cabeça dela. Com a carta de repúdio, ela podia casar de novo. Moisés fez isso para ajudar as mulheres, para que elas não morressem. Amém? E então, mas mesmo elas tendo a carta de repúdio, elas eram consideradas a escória dos judeus. E lá vem aquela mulher ali que é repudiada do marido, ela é casada com outro, e não vou nem olhar para ela, e se tacar nas paredes, o sangue escorria na cara, não olhava para a mulher de jeito nenhum. Os rabinos e os discípulos de Jesus, todos sabiam disso. O Simão sabia disso e convidou Jesus: olha, tu, Rabi, mestre, chamar Rabi para Jesus, porque ele tinha discípulo. Quem tinha discípulo era um rabino. E Jesus se vestia como um Rabi. E disse: Rabi, vai na minha festa. Eu te aceito na minha festa, porque tu é um Rabi, tu tem discípulos. Jesus foi, se sentou lá. Lá vem uma mulher repudiada que passou na rua e disseram: olha, Jesus está aí nessa festa. E ela cria que Jesus era o Filho de Deus, que podia salvar a alma dela. Ela entrou na festa. E os judeus tudo: que essa mulher podre está fazendo aqui? Repudiar, nem olha para ela. Pois ela foi direitinha. Lá que Jesus estava sentado no canto, Jesus olhou para ela, não fechou os olhos, não, olhou. Olhou bem nos olhos dela. Quando os judeus fecharam os olhos, Jesus olhou.
E ela veio, quebrou o vaso de alabastro e jogou na cabeça dele. Cheiro, caro aquilo. E ela começou a chorar e lavar os pés dele com lágrimas, enxugar com o cabelo. E Jesus começou a amar aquilo. E o Simão disse, se esse homem fosse santo mesmo, como os discípulos dele diz, como ele diz, ele ia saber que tipo de mulher é essa que está fazendo isso. Olha só que porcaria, que imundícia, esses discípulos dizendo que isso aí é o Messias, que isso aí é a verdade. Veja, para Simão aquilo é a coisa mais falsa do mundo, uma coisa imunda. Por quê? Ninguém consegue entender a palavra quando ela chega, porque o diabo usa a religião para cobrar santidade, 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 a tal ponto que quando um errar, não há perdão. Satanás, ele quer santidade. E o que o irmão Rubens está falando agora? Pois é. Satanás quer que você cobre santidade, santidade, santidade. Que é para quando aquele irmão errar, você não perdoar ele, de jeito nenhum. Ele não quer que você creia que aquele irmão é alguém que pode sim falhar. O diabo tem exigido que os crentes da mensagem creiam que o irmão Branham é o Filho do homem, que o irmão Branham é Jesus Cristo. O diabo tem, através desses 50 ou 60 anos, o diabo tem cobrado dos crentes da mensagem, creia que ele é o Filho do homem, creia que ele é Deus. E você não entende por que o diabo quer isso. Que é para no dia que encontrar um defeito do irmão Branham não ter perdão. Você entendeu? É para depois ele dizer, não, irmão, ele não pode errar, ele é o Filho do homem. Ele é Jesus que veio à terra, irmão. Viu? É assim que o diabo faz. Não, irmão, ele errou, acabou. Como ele é astuto, hein? Você pensa que ele está parado? Ele está trabalhando. E aí os discípulos de Jesus também foram para a cidade comprar comida. Quando chegaram, Jesus estava perto do poço de Jacó, conversando num papo tão bom com a samaritana que tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era dela. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados. Nossa, o mestre, que é isso? Então Judas começou a ver esses defeitos. Comendo na seara sem lavar as mãos. Você acha que Judas parou de seguir Jesus sem ter um motivo? Ele tinha motivo de sobra. Porque ele se empolgou muito. Ele creu que aquele Jesus era algo que não podia falhar. E de repente ele começou a ver falha em Jesus. E aí quando você começa a ver falha, o diabo mostra mais e mais e mais e mais e mais. E então você está acabado. Quando você não conseguir mais olhar para o servo de Deus sem ver falha nele, você está acabado. E então, Judas não teve dúvida. Ele foi com os sacerdotes, eu vou entregar ele, por 30 moedas eu entrego ele. Mas por que, Judas? Porque se ele fosse o Messias, eu não entregava não. Eu teria medo de entregar se ele fosse mesmo que eu... Mas eu me enganei. Não é não, é um charlatão, é um falso. Eu entrego ele por 30 moedas. Ele tinha certeza. Há caminhos que ao homem parece reto, mas no final dele é perdição. Às vezes você pensa que aquilo é falso e é verdadeiro. E às vezes você pensa que aquilo é verdadeiro e é falso. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Amém? Então, nesse último dia que vivemos, é o que está acontecendo com o profeta de Deus, irmão Branham. Talvez vocês aqui, graças a Deus, estão longe desse problema. Aqui na nossa cidade, estamos longe desse problema. Mas não há nada que o irmão Branham fale mais na mensagem, em alguns lugares desse país, que seja certo. Tudo que o irmão Branham fala, ele copiou de alguém. Ele está errado. Ele está errado. O irmão Branham não pode mais nem dizer que Jesus salva.
Jesus salva do jeito do irmão Brana, está errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Por quê? O ódio. As pessoas não conseguem mais amar o mensageiro, o servo de Deus. O que Deus faz? Deus permite isso. Deus permite que o mensageiro tenha erros, que é para você parar de idolatrar ele. Porque o erro do mensageiro é uma freada que você dá. Opa, ele errou. Pois é. Ele errando, você para de idolatrar ele. E lembra que você tem um Deus, um Criador, e que aquele mensageiro é seu irmão. Um servo de Deus, que Deus deu um dom para te botar alguns degraus a mais, mas ele não pode te botar no céu. Ele não pode te dar a plenitude. Ele apenas dá um empurrãozinho para cima. A mensagem do irmão Brana é para nos dar um empurrão, para nos dizer que essa denominação tudo é falsa e que existe uma perfeição, existe um céu de glória. E o irmão Brana nos deu um empurrão. Não cobre muito do profeta de Deus. Moisés só pode dar um empurrão em Israel. Ele não pode colocar Israel na terra prometida. Ele só pode fazer o que ele pôde, que foi possível a ele. Foi lá, tirou ele do Egito com maior dificuldade. Quantas entrevistas, quantas reuniões ele teve com Faraó. Arriscou perder a cabeça. Faraó podia muito bem dizer: olha, eu vou acabar com essa conversa aqui. Executa logo Moisés e aí pô. Ele podia ter feito isso, se ele quisesse. Moisés está perseguindo, mas já está com umas 3 vezes que tu vem aqui me pedir para levar o povo. Sabe de uma coisa, Moisés? Tu fica ameaçando, dizendo que Deus vai mandar praga, se eu não mandar o povo. Vamos fazer o seguinte, executa logo ele, leva lá para fora, corta o pescoço dele e acaba o assunto. Faraó podia ter feito isso. Então, Moisés arriscou sua vida, pegou o povo e levou, chegou na margem do Mar Vermelho. Chegou lá, tem hora que o profeta também não sabe o que fazer, porque o profeta é um ser humano. E agora, Moisés, chegamos na beira do Mar Vermelho. Eu não sei o que fazer. Talvez se o irmão Brana vivesse hoje, estivesse lá no Jeffersonville, sentado numa cadeira de balanço, velhinho, gagá, e nós fôssemos perguntar, irmão Brana, o que nós faz agora, irmão Brana? Estão massacrando a mensagem ao redor do mundo, dizendo que você é falso. Talvez o irmão Brana ia dizer, eu não sei o que fazer, meu filho. Não sei. E então Moisés ali, junto ao Mar Vermelho, não sabia o que fazer. Então, ó Deus, eu não sei o que fazer. Eu sou um ser humano, eu só posso fazer o que eu consigo. O que eu não posso. Moisés, o que tu tem na mão? Um cajado. Toca nas águas. Toca nas águas aí, Moisés. E ali não foi Moisés que abriu aquelas águas. Ele não podia abrir. Talvez ele pudesse lá dentro dele pensar, mas que coisa, eu estou tão atribulado, tanta gente me xingando, tanta gente me dizendo que sou falso, tanta gente dizendo que eu tirei ele do Egito para vir morrer aqui na beira do Mar Vermelho, sendo zombado, sendo criticado por esse povo, murmurando. E Deus me manda tocar nas águas, ele tocou. Não tocou, abriu-se um novo caminho. Quando ele tocou, veio um novo reavivamento. Amém? Talvez essa hora que nós estamos vivendo é um novo reavivamento que está surgindo. Quando o Mar Vermelho se abriu, olha só, tá vendo? Aí se alegrou tudo de novo. Oh, glória a Deus, talvez até falaram em língua, profetizaram. Um novo reavivamento aconteceu. Mandou para fora, atravessa todo mundo. Oh, glória, aleluia, que maravilha. Chegou do outro lado, Miriam pegou o tambor e começou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, mas pensava que o profeta era falso, rapaz. Na beira do Mar Vermelho, do lado de lá, nós já estávamos murmurando. Nós já estávamos dizendo que Moisés era falso. Mas agora deu aquela animação de novo na igreja. O Mar Vermelho se fechou, matou os egípcios. Beleza, agora, e agora? Olhado para cá, o mar, para cá um baita de um deserto. E agora? Nós estávamos tão empolgados, mas agora começa de novo a dificuldade. Chegaram num lugar onde eles estavam tudo com sede. Começaram de novo. Ah, é falso. Moisés é falso profeta. Aí,
quando chega essa posição, as pessoas esquecem dos milagres, esqueceram que o mar vermelho se abriu, esquece de tudo. No meio deles tem aqueles pregadores cheios de uma falsa unção, que chega, parece que hipnotiza a pessoa, que ele esquece das coisas milagrosas que aconteceu no ministério do homem. Esqueceram, parece que esqueceram, e começaram a dizer, é falso profeta, tirou nós do Egito. Mas aí começa o negócio, mas o mar vermelho se abriu, aí talvez alguém, não, mas eu acho que aquele mar vermelho foi ele, deve ter instalado algumas bombas ali, a gente não viu. Era mentira de Moisés, ali deve ser algumas bombas que ele instalou para secar a água. Ele sempre inventa uma coisa. Foi um foguete que fez aquela nuvem. Quando o irmão Brano tirou a foto lá no Texas, ele deve ter botado assim um negócio branco na cabeça. Inventa sempre uma coisa, porque o desânimo é grande. Esquece dos grandes milagres. E agora Moisés desanimado de novo. Moisés deve ter se arrependido de ter tirado esse povo do Egito. Moisés deve ter dito para Deus, Senhor, por que tu não chamou outro? Eu devia estar na minha casa agora, numa boa, cuidando das minhas ovelhinhas. Eu estava ganhando pouco. Ali eu não ganhava nada, mas pelo menos eu tinha paz. Né? E aí bate o desânimo de novo. Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Uma vara. O que tu deves fazer, Moisés? Está vendo uma rocha ali, Moisés? Toca naquela rocha. Moisés está tão desanimado que ele olhou para a rocha com a vara na mão. O povo tudo chamando ele de falso. Tudo chamando ele de mentiroso. Que tirou eles do Egito para morrer ali de sede. Agora Deus manda eu tocar naquela rocha. Ele estava com raiva. Ele era um homem nervoso. Pegou a vara. De raiva do povo. Vê os milagres, fica perplexo, depois esquece. Aí a água. E o povo, olha, não é falso não. É um profeta de Deus. Desculpa, Moisés. Ele é um profeta de Deus. E Moisés ali começou de novo. Aí se tornou um Deus para aquele povo. No momento em que é um Deus, no momento em que o povo diz que é um diabo, ao mesmo tempo vira um Deus. É isso que é o profeta. Tem hora que para o povo ele é um Deus. Tem hora que é um diabo. E aí, então a água saiu. O grande profeta animou outro reavivamento. Outro reavivamento começou. E assim por diante. Mas quando eles chegaram depois de 40 anos peregrinando naquele deserto, ali em Cades Barneia, Moisés disse, olha, vai 10 de vocês, atravessa o Jordão e a terra é aí, ó, do outro lado aí do Jordão, aqui a terra que eu falei para vocês, que manda leite e mel, que eu ia tirar vocês de... aí, ó, já só tem o rio no meio, atravessando é de lá. Mas primeiro vai 10 de vocês lá. Os 10 atravessaram, pegaram, fizeram umas balsas e o povo ficou tudo na expectativa. Quando lá vem os 10 de volta. Moisés! Mas Moisés! A terra está cheia de gigantes. Mas Moisés, será que esse caminho é o certo? O próprio Moisés, meu Deus, será que eu errei o caminho? Será que é aí mesmo? Não, mas é aqui, Deus disse que é aqui. Moisés, está cheio de gente. Tirou nós do Egito para morrer no deserto. Meu Deus, e Moisés está desanimado, deve ter tirado o óculos. De repente, Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram, nós somos mais do que capazes de tomar a terra. Nós somos mais do que capazes de achar fé para o rapto nessas mensagens. Irmão, o negócio é desse jeito. A jornada para a glória é a mesma coisa da saída de Israel do Egito até a terra prometida. Estamos vivendo a mesma coisa. No momento em que o profeta é um Deus, começam a idolatrar o Filho do Homem. Não tem nada que ele falou que não seja inspirado. De repente se torna um demônio falso.
Isso acontece com todo homem. Eu me lembro quando o Filipão, né, técnico da seleção, esse que ganhou a Copa América, ou foi a Copa lá de 2002, não sei se foi 2002. Ei, Filipão era um deus pro povo brasileiro, o melhor técnico do mundo. Lá pegaram a goleada de 7-1 da Alemanha, o Filipão virou um diabo. Só estão com o homem enquanto vai tudo bem. Na hora da luta, na hora do desânimo, eles abandonam aquele que está mais precisando de ajuda deles. Agora, preste atenção. Eles dizem, nós não vamos nos unir a besta. Nós não vamos servir o anticristo. Vai tudinho. E a desculpa é essa. A desculpa é isto que está acontecendo na mensagem. O próprio Deus está fazendo isso para que eles possam desanimar da mensagem e ir servir o anticristo. O Maurana diz aqui, página 236, no livro Exposição das Sete Eras, a Era da Igreja de Sardes. Ele diz, você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. Nesta era que as igrejas vão se juntar. Vai se juntar. Ou você creia ou não crê. Ou você acha que o Mombrana é falso ou não. Ou você acha que as profecias dos 1.200 sermões do Mombrana não merecem confiança. Não importa. Não adianta você dizer que o sol não vai nascer ali amanhã. Vai nascer. Não adianta você dizer que as profecias do Mombrana não vai cumprir, que vai cumprir. Nem que todo mundo desanime. Amém? Glória a Deus. Você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. É nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, em breve controlarão as finanças do mundo. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igreja, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação deste sistema mundial de ordens eclesiásticas serão fisicamente despojados. Despojados de quê? Não é só de bens. Pastores despojados de sua igreja. Igreja despojado da revelação. Eles vão despojando, vão tirando a revelação. Chega um ponto que a igreja não crê mais, nem no batismo no nome de Jesus. Já tem grupos da mensagem que agora está mandando as irmãs cortar o cabelo. Corta o cabelo, porque o Mombrana é falso. A desculpa de Satanás. Primeiro ele desclassifica a palavra de Deus, que é para depois jogar o povo no pecado. E não para por aí, não é só na mensagem. Se você for assistir vídeo no YouTube, estão fazendo a mesma coisa com a Bíblia. Estão dizendo que o dilúvio nem existiu, que aquilo foi um mito criado pelos sumérios, a epopeia de Gilgamesh, que atravessou os mares, e então os judeus pegaram essa história e transformaram para a cultura deles. O G1, o jornal G1, publicou que Moisés nem mesmo existiu. Tem um rapaz aí, a esposa dele, foram lá no Monte Sinai, no YouTube, fizeram um vídeo lá e disseram, olha gente, nós estamos bem aqui é onde dizem que Moisés estava, falando com Deus. Depois olhou para a esposa dele e disse, porém gente, eu quero dizer para vocês que há comprovações científicas que Moisés nem mesmo existiu. Porém, o nosso vídeo aqui se você crê que ele existiu, tudo bem. Se você não crê, nós não estamos aqui para discutir esse assunto. Isso te desanima. Porque é a hora que nós estamos vivendo. É tempo difícil. É uma pressão psicológica. Satanás está trabalhando no psicológico das pessoas. É o seu último cartucho. É a sua última tacada. Se ele conseguir fazer você desconfiar da mensagem, se ele conseguir fazer você desconfiar da Bíblia, ele consegue o que ele quer. Nós estamos lidando com um ser astuto. Nós não estamos lidando com qualquer um, não. O inimigo de nossas almas é astuto. Ele vai arrastar bilhões de pessoas para o inferno
Ele não vai para lá sozinho, tenha certeza disso. E só tem um jeito dele conquistar você, é desclassificando a verdade. Esse que diz assim, ó, esse que tenta levar a força, não deu certo. Ele tentou matando os cristãos primeiro, não deu certo. Matava o corpo, a alma ia para Deus, ele ficava com o corpo como para apodrecer em 3 dias. E não ganhava nada. E o que ele fez? Ele diz, não dá não, assim não dá. Eu vou desclassificar a palavra. Eu vou dizer que a Bíblia não é confiável. Eu vou dizer que a Bíblia nem foi escrita pelos apóstolos. Se você vê um homem que tem aí no YouTube chamado Antônio Miranda, ele faz é desafiar os evangelhos ao vivo. Ele prova que Paulo nunca escreveu essas epístolas. Que no século 2 e 3 havia apenas os códexes da Bíblia. Pedaço de pergaminho deste tamanho. Foi feito os códexes. E é coisa que você... Por isso que Satanás criou a internet. Você diz, oh, que maravilha, estamos na tecnologia. O diabo prepara o ninho. Para que através da internet ele possa abrir os teus olhos para o fruto do conhecimento, para que tu fique conhecendo. Mas mesmo que você não creia, a palavra de Deus vai se cumprir de qualquer forma. A incredulidade não atrapalha Deus. Atrapalha não. Não atrapalha. Você pode desclassificar a mensagem do Mombrana, vai ser do mesmo jeito. O batismo continua sendo em nome de Jesus. Continua sendo pecado a mulher cortar cabelo. Continua sendo pecado a mulher pregar na igreja. Não vai mudar o fato. Você pode desclassificar o Mombrana, você pode dizer que ele não prestava, que ele era ladrão, que ele era adulto, que ele era estuprador. Você pode fazer... Não vai mudar o fato de que no Éden a serpente enganou Eva e ela ficou grávida do maligno. Não muda. E pode acabar com a raça do Mombrana, mas você não muda o projeto de Deus. Não tem jeito. Continua sendo aquilo. Amém? Pode dizer como quiser que Jesus não existiu, que Moisés não existiu. Continua existindo um Deus. Esse mundo não veio por acidente. Toda vez que a gente conversa com esse povo, vem cá, então me diz uma coisa, se Deus não existe, que existe tudo? É tudo foi um acidente da natureza. Bilhões e bilhões de coincidências. Porque eu enxergo milhões de cores com os meus olhos, acidentalmente. Porque nós, seres humanos, somos todos iguais, porque os cachorros são todos iguais, os cavalos, os animais, porque temos 2 tipos de água, a água potável para beber e água salgada, porque temos as florestas com milhões de frutos, banana, maçã, uva, abacaxi, todos esses coisas, porque a nossa língua está conectada com isso. Cada fruta que comemos tem uma parte da nossa língua para receber. Acidente, tudo é acidente. Porque é só a Terra no meio da Via Láctea, gente. A Via Láctea é um aglomerado de estrelas de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E a Terra é como uma poeirinha ali no meio. Porque é só a Terra tem essas árvores, essas montanhas e cachoeiras e seres viventes. Por quê? Não, tudo foi um acidente, acidentalmente. Não adianta. Vai continuar existindo um Criador. Se vocês, se nós, se eu deixar de ser pastor dessa mensagem, se eu desistir e ir para o bar beber cachaça e dizer para vocês, não vão mais para o culto que eu não vou mais pregar, e vocês tudo se desviar também, Deus continua no seu lugar, não muda nada. Se esse canal fechar e os irmãos que assistem esse canal chegar ali e não existir mais canal, Deus continua sendo o que Ele é. Essa verdade continua sendo o que ela é. Se morrer todo mundo, se uma bomba atômica cair e destruir o mundo, uma bomba nuclear, Deus continua sendo Deus. Se morrer nossos parentes, se nós morrer de doença,
Se uma pandemia acabar com o mundo, Deus não deixa de existir por causa disso. Amém? Não muda o fato. Se você provar que o irmão Brando é falso profeta, o batismo continua sendo de acordo com Atos 2:38. Você pode provar que o irmão Brando é falso profeta, continua 1 Coríntios 14:34 sendo aquilo que é. Não tem jeito. Continua tendo um rapto no fim do tempo. Não tem jeito. Você pode matar o Rubens, você pode acabar com tudo. Continua sendo daquele jeito. Porque Deus é perfeito. E as coisas dele acontecem no programa dele. Você pode amarrar uma corda no sol, um cabo de aço e puxar ele, para ele não subir. Ele vai subir. Você pode pendurar o que quiser nele. Ele vai. Não atrapalha Deus. Tudo isso não atrapalha. Amém? Então o Abraão diz: eles serão fisicamente despojados. Que é despojado, roubado, levado. Vão levar tudo, vão levar o batismo em nome de Jesus, vão levar o Deus único deles, vão levar o profeta deles. O diabo está roubando tudo, despojando o povo. Fisicamente despojado, ser-lhe apresentada uma grande tentação para ceder. O Satanás oferece uma grande tentação para ceder. Essa tentação é grande, viu? Você já pensou? Encontrei um site que fala que aquela nuvem foi feita por um foguete. Encontrei um site que diz que a coluna de fogo não está em Washington. Encontrei um site que diz que a ponte do Rio Ohio não caiu e não morreu 16 operaram. Encontrei. É uma grande tentação, uma grande desculpa, porque se não acontecer isso, você não vai se unir ao sistema. Você precisa ser enfraquecido para que você possa se unir ao sistema, porque agora você vai se unir ao sistema, porque você diz: olha, eu não ia me unir não, mas agora desanimei desse ponto aqui, então vou para cá. Uma grande tentação para ceder. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Ah, irmão, eu vou para lá, mas eu prometo que lá dentro do sistema da besta eu vou pregar o batismo em nome de Jesus. É sempre a desculpa. Eu prometo que lá dentro do sistema da besta, irmão, eu vou pregar a verdade. Mas não, você já está vencido. Já está acabado. Já está conquistado. Quantos têm me dito isso? Irmão, eu vou me embora. Lá para outra cidade. Mas lá onde eu estiver, vou ficar lendo essas mensagens. Para. Fica lá, nem lê mensagem, porque senão está desviado. Mesma coisa eu vou fazer, irmão. Eu vou me unir o sistema, eu estou desconfiando que o irmão Brando não era o que eu pensei. E eu tinha medo de me unir o sistema, porque quando eu cria que ele era profeta. Agora eu não creio mais. E sempre tem uma desculpa. E não tem jeito. Eles estarão dentro do sistema, na carcaça do sistema. Então o Brando diz: cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da carcaça do sistema anticristão da besta. Eles cederão às abajulações e lisonjas da hierarquia. E o povo seguirá esses falsos pastores bem para dentro do matador. Os pastores vão na frente e o povo tudo atrás. Meu pastor deve saber o que está fazendo. E não sabe que aquilo é um bote, levando as ovelhas para o matador. Judas tinha certeza que Jesus era um charlatão, porque senão ele não teria traído. Ele só fez isso porque ele não viu em Jesus o que ele pensava que Jesus era. Demas só abandonou Paulo porque
andou talvez empolgado nos primeiros tempos com Paulo. Paulo é um servo de Deus, é um profeta de Deus. Ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, mas depois Demas abandonou Paulo e seguiu o presente século. Paulo diz isso. Por que, Demas, tu fez isso com um homem que encontrou Jesus no caminho de Damasco? Demas ia dizer, não, mas aquilo é mentira, eu descobri que aquilo tudo era falso lá. Se ele tivesse mesmo encontrado Jesus no caminho de Damasco, eu não tinha deixado ele, não. Mas depois eu vim me iludir com aquele homem, depois eu vim descobrir que ele não é nada do que eu pensei. Ele disse que encontrou, não. Muita gente talvez até diz, o irmão Demas, se o irmão Demas abandonou Paulo, ou talvez ele está tão empolgado, aonde Paulo for, tudo é curado, né? Mas ele diz, eu deixei o irmão Trofimo doente lá em Mileto. Ora nós, por que, irmão? Por que você não orou para ele ser curado? Você é um apóstolo. Irmão, eu orei, mas não foi curado não. Irmão, pensei que você era um grande apóstolo. Não dá não, irmão, eu me enganei. Eu pensei que você era um profeta. Deus permitindo para que as pessoas parem de idolatrar Paulo. Amém? Por que Demas abandonou Paulo? Porque o latoeiro perseguiu Paulo. Eles tinham certeza que Paulo era falso. Se eles tivessem dúvida, eles não teriam feito isso. Mas eles chegaram à conclusão, não é. É um charlatão. Todos eles. Amém? Mais uma coisa eu vos digo. Teve sempre aqueles fiéis. O Brano foi abandonado por N. Baxter. O irmão Lynch saiu numa boa. Continuou depois falando bem do irmão Brano. Escreveu um livro dizendo que o irmão Brano é um homem enviado de Deus. Mas deixou o irmão Brano em 1956. Mas teve um Dimo Chakarian que estava ali fiel com o Brano. Teve um Gene Norman. Teve um Fred Softman. Não. É com ele até o fim. Eu creio. Amém? Jesus foi abandonado. 70, uma vez 70 descobriram que Jesus não era o que eles estavam pensando. Todos empolgados com Jesus. Vamos congregar com esse homem aí, que ele é cheio de poder de Deus. De repente, Jesus foi lá para Nazaré e a Bíblia diz que ele nem conseguiu fazer milagres lá. Você já pensou? Jesus? Quanto de nós não acha que se Jesus chegasse aqui essa noite, se Jesus entrasse no Hospital Santo Antônio ali, todo mundo ia ser curado, né? Imagina se ele chegasse, vamos lá com Jesus, vamos lá, eu saía na frente de vocês, e Jesus chegasse lá e aquele povo doente lá, tudinho ficasse doente lá mesmo, Jesus não curasse ninguém. Vocês iam chegar aqui tudo desanimado. Pois isso aconteceu em Nazaré. Jesus fez um culto lá, fez uma campanha lá, e a Bíblia diz que ele curou só um ou dois por ali, e depois ele desconfiou e sabe da coisa, vou cair fora daqui. Não é para qualquer um, irmãos. Não é para qualquer um. Em todas as eras foi desse jeito. Sempre teve a empolgação e depois o desânimo. 70 discípulos. Sabe como vamos embora? Por que os 70 quiseram ir embora, irmão? Eles só foram embora porque descobriram que Jesus não era o que eles pensavam. Senão eles não tinham ido. Se eles tivessem dúvida, não, irmão, não sei se ele é o Messias mesmo ou não. Não, eu vou ficar por via das dúvidas. Não, mas quando eles disseram, nós vamos, é porque eles tiveram a conclusão que para eles Jesus era um falso. Foi embora. 70. É o desânimo que bate. O próprio João Batista diz, ele é o Cordeiro, aleluia, xalabandaia, o Cordeiro de Deus é esse aqui, pode seguir. 2 anos depois, dentro da cadeia, dentro da prisão. Rapaz, vai lá. Sabe aquele homem que há 2 anos atrás eu disse, eu me empolguei. Eu me empolguei. Eu disse que ele era o Cordeiro de Deus, eu estou aqui há 2 anos preso. Eu pensei que ele ia chegar aqui, as grades iam se abrir, ele ia me libertar. Ele parece que não dá nem atenção para mim. Vai lá, irmão, pergunta se ele é mesmo, irmão, porque eu me empolguei, irmão.
Mas João Batista, rapaz, e agora como é que a gente faz? Um monte de gente que estava contigo seguiu ele. Tu falou que ele era um cordeiro. Pois é. Agora eu tô em dúvida. Bateu um desânimo. Aquele homem está fazendo as coisas assim erradas, conversando sozinho no poço com mulher repudiada, comendo sem lavar as mãos, sem seguir as tradições, não guarda sábado. Esse homem está parecendo que não é de Deus não, rapaz. Vai lá. Desânimo. Aí você, o irmão Brando é um anjo. E se você fosse caçar com ele, como o irmão Sidney Jackson foi caçar, como o irmão Fred Sofman, você vê ele assim com um rifle, contando história, brincando, sorrindo, você ia dizer assim, não é isso não. Bate o desânimo. Bate o desânimo. Mas sempre tem aqueles amigos. Amém? Sempre tem aqueles amigos que não tropeçam nessas coisas. Não, eu sou amigo dele. Eu estou com ele até o fim. Ele é assim mesmo. O amigo sempre está defendendo. O amigo sempre diz, não, mas ele é assim mesmo. Ah, mas o irmão Brando, eu estou desconfiando que ele é falso. Não, é o jeito dele mesmo. Às vezes ele fala aquilo na mensagem assim, é o jeito dele. Aí esse Jesus, ele conversando com aquela mulher no poço, é o jeito dele, é assim mesmo. Mas é porque ele é humilde. O amigo sempre está defendendo. Para ele não tem nada errado. Está tudo bem. Como a Sulamita, né? O que tem errado contigo? Está tudo bem. O filho morto lá dentro de casa. Filho morto, ela foi. O que aconteceu? O marido disse, o que aconteceu, mulher? Parece que tem alguma coisa errada. Eu disse, não tem nada errado não, está tudo bem. Mas o profeta Eliseu disse que eu ia ter um filho. E até o milagre aconteceu, eu tive um filho. Mas agora, o menino morreu. Ué, então, é hora do desânimo. Pra onde tu vai, mulher? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, é só uma crise que está acontecendo, Satanás tentando destruir minha fé, tentando fazer eu descrer do profeta. Porque eu vi o milagre e agora o milagre se acabou. O milagre morreu. Mas está tudo bem. Eu vou resolver esse problema. Eu vou lá conversar com o homem de Deus. Quando veio distante, Eliseu disse, vai lá, Gezi. Parece que não está bom com ela não. Alguma coisa está errada com a Sulamita. Está tudo bem contigo, irmã Sulamita? Está tudo bem. A minha fé é em ti, profeta. Mesmo o milagre tendo sido destruído, está tudo bem, não tem problema. Continua crendo. Mesmo que o menino que eu ganhei esteja morto lá dentro do quarto. Tudo bem. Aí o profeta ainda tentou fugir. Vai lá, Gezi, leva o meu cajado, vai lá e ora. Ela disse, não. Tinha que ser Eliseu. E ele foi lá, andou por dentro da casa. Meu Deus, e agora? Bateu um desânimo. Foi feito um milagre. A mulher estéril. Eu fiz a oração. Ela deitou com o marido, ficou grávida, teve um filho. Estava tão bom a mensagem de Deus. Nós estávamos tão empolgados com o milagre. E agora o menino morre. Ele andou para lá dentro da casa, não sabia o que fazer. Estava talvez até em apuros. Bate uma depressão, uma ansiedade. E ele andando do profeta de um lado para o outro. O que eu vou fazer, meu Deus? Mas aí de repente ele foi lá e teve uma atitude, se deitou por cima do menino e ali fez aquela oração. E o menino viveu, louvado seja Deus. Talvez o povo da mensagem seja um menino. Morreu. Nicolaísmo matou a mensagem, a incredulidade, os opositores despojaram os irmãos da mensagem. Eles estão como aquele menino sem vida, acabou as esperanças. E quem sabe o espírito e virtude de Elias agora não vem e deita por cima deste povo e sopra de novo o sopro de vida.
Vem a virtude de Elias nesses últimos dias soprar para dentro desse povo desanimado a vida desta mensagem, para que eles possam acordar e dizer: agora há um novo avivamento. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Ô bondoso Pai Celeste, se a gente pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar aquela convicção que temos lá dentro, a gente faria. Mas a gente não pode, Pai. Só podemos orar. Eu oro nesta hora por cada crente desta mensagem ao redor deste país e deste mundo, Senhor, porque isso está por todos os lados. É a hora final que vivemos. É o último cartucho de Satanás. É a pressão psicológica. Mas, meu Deus, meu Pai, nós cremos. E nós aqui nesse cantinho desse país estamos comendo da bondade e misericórdia de Jesus Cristo. Nós estamos no caminho certo. Nós não confiamos no irmão Brana. Não, ele é nosso irmão, falho igual nós. Mas nós confiamos em Jesus Cristo, que tem vindicado esta mensagem, Pai. Que tem nos mostrado a deidade, a verdadeira revelação de Jesus Cristo. Não é os mistérios, mas o mistério de Deus revelado. Ó Deus, abençoe esse ministério. Abençoe, meu Deus, cada pastor nesta mensagem. Aqueles que sabem que essa mensagem é a verdade, mas talvez eles não tenham palavra para dizer para o povo. Eles não conseguem se defender, porque talvez não tenham argumento, mas lá dentro eles sabem, meu Deus, é a verdade. E muitos abandonam a verdade. Mas eu te peço, meu Pai, dê força a esses pastores, seja onde estiver, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, ao redor desse país, em outros países, no mundo todo, meu Deus. Dá força a eles, Pai, que o Espírito de Deus esteja neles, e que, como disse a Sulamita, eles podem dizer: vai tudo bem. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Diga: Senhor, que o sopro de Elias possa entrar nas minhas narinas agora. Eu possa ter vida, que possa haver um reavivamento dentro de mim agora. Um reavivamento pentecostal. Não é uma denominação, é dentro do peito. Oh, meu Deus, eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido. Eu creio de todo o meu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bois no curral, eu louvarei ao Senhor. Eu continuarei crendo. Vamos dizer: eu continuarei crendo, ainda que tudo possa parecer falso, parecer infalível, mas eu tenho a convicção. Já não é mais porque eu vi, porque eu li, mas já está dentro de mim. Oh, Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Aleluia, Jesus. Não apenas no átrio ou santo lugar, eu quero entronizar por entre os querubins. Oh, você pode ser curado nesta noite. A virtude de Elias está aqui. A manifestação do Filho do Homem. Não é mais por causa do Mombrana, ele foi para o pó. Mas é por causa de nós. E o Filho do Homem está aqui no nosso meio. Sinta essa unção. Seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo. Seja vivificado. Que o Espírito daquele que vivificou a Jesus de entre os mortos habita em vossos corpos mortais. Ele vivificará vossos corpos mortais. Oh, aleluia! Glória a Deus! Fluirá como rio, como chuva cairá
Uma alva do céu, o Senhor se mostrará. Aleluias! E a glória de Jeová. Aleluia! Quando o Espírito de Deus chega, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, aleluia, vem Espírito de Deus, aleluia, o meu coração é o teu altar. Amém. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe nossos irmãos que assistirem esse vídeo. Não podemos transmitir ao vivo por causa, foi embora a internet. Amém. Deus abençoe a todos.